Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje, lição de número 6, quarta-feira, 2 de agosto. E o tema é Cristo habitando no coração. À luz do que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, o verso 3, ali é descrito que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então a gente nota que a habitação de Cristo no nosso coração, ela é unicamente uma dádiva do Espírito Santo. Não há como se ter Cristo no coração sem o Espírito Santo. Eu não posso dizer que Cristo habita em mim se o Espírito Santo não for o autor, não seja o autor daquilo. É tanto que nós falamos, né? Quando João fala no capítulo 14, Jesus fala assim, nós viremos a ele e faremos nele morada. Jesus e o Pai fará morada nas pessoas, nos seres humanos, através do Espírito Santo. Então nós temos a graça, de acordo com esse texto de João, capítulo 14, de sermos agraciados pela presença da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que aqui o autor mencionou só Cristo, mas olha só, capítulo 14, verso 23 diz assim, ó, Jesus, porém, respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. NVT, capítulo 14, verso 23. Então, seremos a morada da divindade, através do Espírito Santo. Então, assim, quando Paulo faz uma oração, e aqui é muito interessante, Paulo faz duas orações aqui na carta aos Efésios. Ele ora, primeiro, né, quando ele fala assim, eu rogo, eu oro, aqui no primeiro episódio, capítulo 1, e o verso 16 a 19. Esse pedido que Paulo faz, ele pede primeiro para que o povo tenha sabedoria, ele pede para que as pessoas tenham entendimento e iluminação. Aqui, Paulo quer bem enfaticamente, querendo que eles vivam ou que eles exerçam a prática que só o Espírito Santo pode dar. Sabedoria quem dá é o Espírito Santo, entendimento e iluminação principalmente. Quando as pessoas vão pregar nas igrejas, alguns irmãos têm o hábito de dizer a seguinte frase, por favor, Senhor, inspira o pregador. O correto será ilumina o pregador. A palavra é inspirada, a palavra já foi inspirada, então ela está em nossas mãos. O pregador ele será iluminado pelo Espírito Santo através da inspiração que está em suas mãos. Então o Espírito Santo trabalha na inspiração e na iluminação. Então aqui, nessa primeira parte de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, e o verso 16 a 19, tudo que Paulo pede aqui, sabedoria, compreensão e iluminação é dádiva do Espírito Santo. Primeiro momento. No segundo momento, Paulo pede para fortalecimento, confiança e compreensão e amor. Também são dádivas do Espírito Santo. É interessante, irmãos, porque o autor, Francis Folk, o autor do comentário de Efésios, ele chega a dizer assim, o primeiro ponto que Paulo pede aqui, na sua carta, no capítulo 3, e o verso 14 a 19, é o dom do fortalecimento. E eu achei interessante essa colocação que ele fala aqui, porque ele coloca a força como um dom. Então, de fato se nós formos ver aqui no capítulo 6, na carta aos Efésios, capítulo 6, e o verso 10, ele diz assim, ó, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam-se de toda a armadura de Deus. Só que ele faz um pedido aqui para que eles sejam fortes. E essa força, irmãos, é uma dádiva única do Espírito Santo. É algo que só ele pode nos conceder. E tem um outro texto aqui, quando ele chega a dizer aqui no capítulo 3, e o verso 16, olha, peço que da riqueza de sua glória os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, o Espírito Santo nos capacita, nos dando a dádiva, o dom, o presente da força para podermos vencer. Então, ele pede, no segundo momento, fortalecimento, confiança, compreensão e amor, prerrogativas unicamente concedidas pelo Espírito Santo. Mais adiante, irmãos, nós encontramos aqui o tamanho, né, a espessura, a imensidão do amor de Deus. Ele fala de altura, ele fala de largura, de profundidade e de comprimento. No caso, né? Altura, primeiro ponto. Ele chega a descrever também largura, altura,
comprimento e profundidade. É interessante porque quando Jó, no capítulo 11, é acusado mais uma vez por Zofar, e Zofar chega a dizer assim, você tem que reconhecer que está sendo castigado por Deus. E se você reconhecer isso, Deus com certeza lhe fará compreender a sua... Olha o que é que diz o texto aqui, está na lição capítulo 11 e o verso 8. Ele diz assim, você poderá entender, penetrará em perfeição a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas nos céus é a sua sabedoria, que podereis fazer? Pergunta. Mais profunda é do que o abismo, o que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Nessa acusação aqui, Zofar estava querendo que Jó compreendesse sobre toda a imensidão do amor da pessoa e, em suma, da sabedoria de Deus para com ele. Sabe, irmãos, olha só, eu tenho que ter essa convicção, sabe? Se Cristo habitar no meu coração, eu serei sábio para a salvação. Paulo falou a Timóteo, né? Sabe, porém, isto, que as sagradas letras te podem te tornar sábio para a salvação. E um outro ponto que é crucial, que eu não posso deixar de passar despercebido, é a maneira como Paulo fala que Deus é o Pai de todos, e aqui o termo grego é pater, Pai único. Se ele é o Pai único, aí ele fala da família, que o sentido aqui grego é pátria. Então, nós teremos um único Pai e teremos uma única pátria. Não haverá outros pais e outras pátrias. Deus será o nosso único Pai para sempre, como ele já o é hoje, e a própria oração do Pai Nosso nos enfatiza isso, Pai Nosso que estás nos céus. Não é Pai meu, mas é o Pai Nosso, que ele é Pai de todos. E aqui eu entendo o seguinte, Deus irá unificar todas as coisas, ele será o único Deus e nós seremos uma única família. Isso me faz entender que a lição que um outro autor escreveu sobre Efésios, ele colocou, Efésios, o Evangelho dos Relacionamentos. E para complementar, aqui uma outra lição do ano 2006, olha só, as famílias de Deus ou as famílias na família de Deus. As famílias da terra se unificará com as famílias do céu, com a família do céu. E aí seremos uma única família. Não gostaria você de fazer parte dessa família e fazer parte de uma maneira onde o nosso Pai Celestial, o único Deus, seja o seu Deus? Reflita sobre isso. Não procure outros meios, não viva fora da família de Deus. Porque se você vive fora, se eu vivo fora, eu deixo de ser filho. E se eu deixo de ser filho, eu deixo de ser herdeiro. E perdendo o senso de ser herdeiro, eu deixarei de usufruir das dádivas de Deus que Ele quer me conceder quando Ele voltar. Porém, se eu viver essas dádivas, reconhecendo o Espírito Santo na minha vida hoje, eu terei a habitação de Cristo no meu ser. E com certeza viverei, usufruirei das dádivas do Senhor através de entendimento, iluminação, compreensão, sabedoria e força. O dunamis de Deus, o poder de Deus. E isso é a nossa maior alegria. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque à nossa disposição o Senhor nos concede tantas bênçãos. Paulo fez 2 pedidos de oração, rogou ao Senhor que concedesse aos Efésios compreensão, iluminação, força, sabedoria, conhecimento e, acima de tudo, Senhor, a força maior para eles resistirem e se fortalecerem no Senhor. Resistirem o mal e se fortalecerem em Ti. Que esses pedidos, Senhor, façamos todos os dias, suplicando ao Espírito Santo a dádiva da Tua presença, para que Cristo verdadeiramente habite em nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos. Guarda os Teus filhos que estão assistindo este vídeo, os livra do mal e os torne fortes e fortes para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e, por favor, se esse vídeo foi interessante para você, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos. Eu vejo que muitos assistem e às vezes nem são inscritos, mas enfim, fique à vontade. Mas eu gostaria que vocês fizessem bom uso desse material e que Deus o auxilie na disseminação do Evangelho de Deus. Deus abençoe e até o próximo estudo.